Olá, investidor, tudo bem? Eu sou Eric Sala, sou especialista em fundos imobiliários e fundos listados aqui na DV Invest. Hoje está aqui para um bate-papo bem especial, né? Estou aqui com o Gustavo Almeida, que é gestor na XP de toda essa parte de Fiagro, esse produto que surgiu e a gente está percebendo que está caindo muito no gosto dos investidores. Então a gente vai bater um papo para você ficar tranquilo, entender o que é um Fiagro e qual que é a diferença e vantagens eventualmente em relação ao fundo imobiliário. E para começar, né, todo o bate-papo, vamos entender quem é o Gustavo Almeida, de onde que veio e como que entrou nesse mundo do agronegócio. Bom dia, obrigado, Eric, pela oportunidade, obrigado a DV Invest, a Blue, pela chance da gente falar um pouquinho. Eu brinco que eu sou meio suspeito de falar, cara, se deixar a gente fica o dia inteiro. E nada mais natural da gente estar aqui na Califórnia brasileira, né, na capital do agro, para falar um pouquinho do Fiagro. Bom, eu sou o Gustavo, eu estou na XP desde novembro de 2021. Eu vim convidado pelo André Mazetti, que é o gestor dos fundos imobiliários, né, e dos Fiagros, para cogerir o mercado Fiagro. Né? Eu tenho uma experiência aí de aproximadamente 15 anos, que eu brinco que eu só falo de agro. Tá? Então eu passei por bancos importantes, bancos financiadores, fomentadores do agronegócio, Itaú Unibanco, Banco Fibra, uma rápida passagem pelo HSBC. E os últimos quase 6 anos, 5 anos e meio, eu fiquei no Rabobank, que é um banco holandês, que é exclusivo no agronegócio, né? E lá eu tinha uma carteira que eu cobria o Brasil inteiro, então cobria produtores e agroindústrias a nível nacional. E aí eu acho que isso até é uma experiência que me ajudou muito na hora que eu cheguei aqui na XP, com esse mandato de focar muito tanto na parte de crédito e também focar na originação própria, né? Que eu acho que é um dos assuntos aí que a gente vai falar. Né? Então, obrigado aí de novo pela oportunidade. Vai ser muito bom a gente poder falar um pouquinho aqui da XP e de como a XP está inserida no Fiagro. E começando pelo começo, né, a gente sempre fala Fiagro, fundo imobiliário, etc. O que é o Fiagro, assim? De onde que surgiu esse Fiagro, essa necessidade ali de criar um produto assim no mercado financeiro, né? Tá. O Fiagro nada mais é do que os fundos de investimentos nas cadeias agropecuárias, né? Então, o que é isso? Né? O que é esse nome? Os regulamentadores, enfim, o CVM, a B3, percebeu que o mercado agro é um mercado pujante, né? A gente vê a representatividade no PIB, vários assuntos que a gente vai... 27% em 2021, né? E crescente. Né? Então foi um ano que o 2020 foi 26, a média histórica dos últimos 7, 8 anos estava na média de 20 e chegou a 27. Só que viu que talvez a inserção do agro no mercado de capitais era um pouco incipiente. Né? Tanto do ponto de vista do investidor, né, para investir, onde ele tinha acesso ao agro? Há poucas empresas de capital aberto, né? Algumas produtoras, grandes usinas, frigoríficos, e também ao produtor, à agroindústria, né? na forma de captação de recursos. Né? Então, eles estruturaram esses fundos que nada mais são do que uma derivada dos fundos imobiliários, né, em termos de legislação, né, de regulamentação, e possibilitar essa democratização. Né? Então, hoje, a partir de R$10, o investidor já consegue entrar em fundos base 10. Né? Sim, a gente fala os R$100, os fundos base 100, como forma de investimento. Né? E do outro lado, igual eu comentei, no movimento que o agro continua demandando linhas de crédito, né? A gente vê bancos de fomento, o BNDES e algumas outras instituições cada vez mais falando assim, ó, se virem com as próprias pernas e tudo mais, também ajuda, o Fiagro ajuda numa outra forma de operações de crédito, que vão falar assim, é o Fiagro mais difundido, que é um pouco que a gente vai abordar aqui, mas é o Fiagro que vem tendo maior presença no mercado, que é as operações de crédito. Né? E qual que é o tamanho ali, então, do Fiagro? Tem espaço, tem bastante espaço para ele? Ou já ocupou já mordeu uma fatia grande ali? Não, o Fiagro está engatinhando, né? A gente vê que é um bebê ainda. Os primeiros Fiagros foram lançados em outubro, novembro de 2021, né? Ainda era um movimento muito restrito, poucas gestoras entraram ali em 2021, e agora em 2022 a gente já vê um crescimento bem considerável, justamente eu acho que muito em função tanto do maior conhecimento por parte do investidor, do cotista, do que é o agro, né? Do que é o Fiagro, e também das gestoras entendendo, olha, não, é interessante, né? O movimento também, questão de taxa de juros, tá interessante. Então, respondendo a sua pergunta, o mercado agro, de maneira geral, ele demanda aí praticamente 700, 800 bilhões em linhas de financiamento anuais, tá? Em grandes números. Sim, sim. E as linhas do Plano Safra, que a gente sempre escuta falar ali em maio, junho, né? Tem aquela discussão, o governo vai liberar, o governo está com, enfim, problemas do ponto de vista fiscal, monetário, não consegue liberar recursos. Ele representa aí talvez 40% em grandes números da necessidade. Ele vem focando muito mais nos pequenos players, né? Nos produtores familiares,
e deixando aqueles grandes produtores, agroindústrias, falar, olha, caminhe com as próprias pernas, igual eu já comentei aqui, vá atrás dos bancos comerciais, agora dos fiagros. Então, dando um pano de fundo, os fiagros agora, os últimos dados, estimam que já tenham mais ou menos 6 bilhões em fiagros no mercado, tá? Dados agora de agosto, julho, agosto de 2022. Ou seja, perto daqueles 800 que eu te falei, 700, 800, com tendência de crescimento, é muito pouco ainda, né? Sim. Então, a gente vê que é um primeiro passo, claro, já está tendo essa curva de aprendizado legal, tanto do investidor como dos eventuais devedores, né, de quem vai tomar os produtos do fiagro, mas ainda tem uma avenida gigante aí de entrada dos fiagros. Tá? E então, se a gente fosse elencar assim, quais as diferenças, dá para falar em diferença entre um fiagro e um fundo imobiliário, ou realmente é só um primo ali da fazenda mesmo, do interior? Do ponto de vista estrutural, eu posso considerar que tem muitas similaridades, né? Os fundos imobiliários ali tem os fundos de CRI e os fundos de tijolos. Se a gente trouxer isso para o agro, os fundos de tijolos talvez se assemelhariam com os fundos de compra de fazendas, né? Que ainda é um mercado muito mais restrito. É comprar fazenda e vender daqui 7, 8, 10 anos, enfim. As semelhanças estão muito na questão da isenção de imposto de renda para ambos os lados, né? Então, de novo, em termos de legislação, eles são bem semelhantes, né? Ainda está tendo uma discussão, deve sair alguma coisa, talvez até o final do ano, de uma regulamentação exclusiva de fiagros, tá? Isso é importante comentar. Mas do ponto de vista comercial, de relacionamento, aí sim tem algumas diferenças, é importante mencionar, né? Sim. O mercado imobiliário, ele é um mercado muito mais relacionado a questões internas, de mercado nacional, né? Então, prédios, galpões, shopping centers, aqui a nível brasileiro. E o agro não, o agro já está muito mais num contexto globalizado, né? Não vou falar que o mercado imobiliário não seja afetado por questões que aconteçam lá fora, não, mas o agro é diretamente afetado. Né? Então, isso até mostrou muitas vantagens nos últimos anos, que a gente viu o agro crescendo, né? A locomotiva da economia, esse crescimento do PIB que a gente comentou, é muito derivado dessa pujança da globalização. Né? Então, se a gente pegar algumas commodities, soja, café, suco de laranja, açúcar, o Brasil é muito representativo na questão da exportação global. Né? Por exemplo, laranja, só como um exemplo aqui, praticamente 80% do suco comercializado no mundo é brasileiro. Pra você ter uma ideia. O café, 35%. Entendeu? Sim. Então, assim, a representatividade do Brasil a nível global é muito importante. E aí, quando a gente vê a questão da globalização, ela traz vantagens, né? Do ponto de vista de, o Brasil está num momento de recessão econômica, exporta, entendeu? Aí ninguém vai deixar de comer. Eventualmente pode ter algumas oscilações, mas né, o mundo tem que comer, tem que se alimentar. Né? E também a questão, mas também de riscos. Né? Então a guerra que a gente viu esse ano, a Rússia e a Ucrânia, num primeiro momento teve um impacto severo nos preços, principalmente de insumos, fertilizantes e tudo mais, né? Que lá são dois grandes produtores. Então essa conexão global impacta sim mais o agro do que o mercado imobiliário na minha visão. Tá? Então acho que isso é importante comentar. Então, resumindo, do lado de legislação, são primos semelhantes ali, né? Vou falar, talvez o imobiliário é o pai, não primo, né? Talvez o imobiliário é o pai e o fiagro é o filho. Mas do ponto de vista de contexto, de operacionalização, aí sim tem as suas diferenças. E só para não estender muito aqui, nos fiagros, a gente tem 3 tipos de fiagros aprovados. Tá? Isso é importante comentar. Tem o fiagro FIP, que é o fiagro de investimento em participações, que é basicamente compra de participação em alguma sociedade, de uma empresa, enfim, tudo mais. O fiagro FIDIC, né, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Então, o que são esses fundos de investimento? São as operações de recorrência. Você tem um recebível, né, e são as operações ali, geralmente, não vou falar só de curto prazo, mas que ela tem uma revolvência maior. Paga o boleto, paga a duplicata e gira, paga a duplicata e gira. Esses dois, é importante comentar que são exclusivos para investidores qualificados, tá? Sim. E o terceiro, que é o fiagro mais difundido, que é o fiagro FII, que é o fiagro Fundo de Investimento Imobiliário, que ele pode ser tanto para compra de fazendas, mas o que vem sendo mais difundido são os fundos de crédito. Então, no final do dia, você monta um portfólio, capta recursos dos investidores, aloca dentro de um fiagro, de um fundo, e aí você vai fazer empréstimos, operações de crédito. Seja para capital de giro, custeio da operação, investimento, compra de alguma fazenda, alguma coisa, ou de um maquinário. Aí, enfim, o uso disso é diluído, difundido. Sim.
mas são os fundos mais, vamos falar assim, presentes hoje na indústria dos fiagros. E aí talvez desses quase 6 bi que eu comentei, praticamente 5 bi estariam dentro desses fundos de crédito. Tá? Mesmo. Então é basicamente isso. A gente já conhece muito, né, o investidor, principalmente agora na pandemia, o investidor de mercado imobiliário, ele ouviu muito falar do CRI, né, que é aquele produto ali mais IPCA, né, que corrige a inflação, etc. Então, quando a gente olha na parte de agro, a gente vai ter o CRA, né, que você já citou, que a gente já viu também mais famosa, e a tal da CPR também. O que são esses dois produtos ali, rapidamente? O que está por trás ali dessa casca? Rapidamente, a CPR, ela pode ser física ou financeira, eu não vou entrar tanto nesse mérito aqui, né, mas ela praticamente é um título, né, um produto ali na qual o produtor ele contrai um recurso, né, ele contrata um recurso com a promessa de uma entrega de um produto físico ou do pagamento futuro. Tá? E o CRA, no final do dia, acaba que é a securitização. Então, grosso modo, é como se o CRA fosse presente de uma CPR que serviria de lastro, de uma ou de diversas CPRs, entendeu? Sim. Então, basicamente, o CRA ele é só a questão, o título que securitiza essa CPR, entendeu? E aí é importante comentar que nos fundos de investimento imobiliários, você não pode alocar CPRs diretamente. Sim. Você tem que alocar CRAs ou, eventualmente, CRIs, que tenham como lastro alguma operação agrícola, tá? Então isso é importante comentar. Nos outros fundos, por exemplo, principalmente o FDIC, aí sim você pode ter a CPR, né? E aí, a grosso modo, talvez aí pensando não tanto no investidor, mas talvez no eventual tomador, no quem vai tomar o crédito, a CPR ela tem, vamos falar assim, uma burocracia menor do que um CRA. Porque o CRA você tem que envolver um agente securitizador, uma securitizadora, né, um agente fiduciário e tudo mais, que em alguns momentos na CPR você não precisa e acaba gerando economias. Mas enfim, basicamente seria essa a grande diferença do ponto de vista operacional entre as duas. No CRI, essa securitização eu tenho um apartamento, né? E o meu recebível ali, como o nome já diz, é em referente a um aluguel, referente a isso. Acaba que, como garantia, tem um próprio apartamento físico, né? Que é o que as pessoas acabam olhando. Como é que funciona a garantia no caso desses produtos? Tanto o CRA, né, o CPR, a cédula do produtor rural, né? Qual que é a garantia? É o grão, efetivamente? Como é que funciona essa parte de garantia ali? É caso a caso, tá? Isso é importante comentar e eu acho que vai mudar muito de gestora para gestora. A gente tende a ir sempre para uma garantia real, né? Então eu sempre vou buscar uma garantia real, seja um imóvel, seja um bem, né? Porque isso vai dar pujança para a minha operação de crédito no final do dia. Mas é importante comentar que a gente na XP, a gente não baseia nenhuma operação pela garantia. A gente inclusive nega recorrentemente operações. Eu tenho uma ótima terra líquida, aqui perto de Ribeirão, que se você tiver uma execução, você vende fácil, para de pé, gera caixa a operação. Se não gerar, a gente não vai olhar, entendeu? Então esse é o primeiro ponto, acho que é importante comentar. A gente olha muito caso a caso. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que acompanhar onde que o mercado vai. Então a gente tem bons nomes na carteira nossa que tem um aval, eventualmente, de uma holding controladora muito forte, né? Eu acho que é bom comentar isso. Então, por exemplo, acho que dá até dando um exemplo clássico aqui, é importante comentar, porque nossos relatórios, a gente solta os relatórios mensais e são abertos, então são informações públicas. A gente tem uma operação com a Flora, é um exemplo, tal, que é uma empresa de higiene do grupo JIF, que é o mesmo controlador do JBS. No final do dia, a gente tem um aval da JIF ali que acaba dando muita força. Isso só como exemplo, tá? Então, em termos de garantia, a gente foca muito em áreas, terras, né, terras líquidas, e aí também é importante comentar, essa terra, a gente faz toda a diligência, ela tem algum passivo ambiental? Ou ela tem região fronteiriça com terras indígenas, que vai eventualmente diminuir minha liquidez numa eventual execução? Ela tem acesso direto de estradas? Ou ela está no meio de outras matrículas que, para eu ter autorização para entrar lá, eu vou ter que pedir a bênção do outro produtor? Então você vê tudo isso para, não necessariamente, eu vou pegar a terra a qualquer custo. Tem que ser uma terra que traga conforto numa eventual execução. Né? Mas a gente olha muito a questão dos grãos, né? Penhor, e aí quando você tem um penhor, você traz eventualmente um fiel depositário de um terceiro. A gente tem operações assim hoje, né, que dão mais força. No final do dia, esse fiel depositário está assegurando que esse produto, caso tenha de novo, pensando no estresse, né, se tiver uma execução, ele se compromete a pagar, né, tudo mais. Temos recebíveis, a gente gosta muito de ter contratos, de ver ali, olha, o fluxo, né, passando da operação, ele está vendendo, o contrato que ele travou com essa trade ou com esse comprador tá fluindo, tá passando certinho, e ele amortiza a parcela da operação. Então, assim,
no final do dia, o que eu quero dizer é que, em termos de garantia, é bem caso a caso, tendendo sim a gente a priorizar garantias reais na operação, principalmente quando a gente fala de produtor e principalmente quando a gente estica um pouco mais em termos de prazo. Quando a gente foca operação de 5, 6 anos, como o agro, como a economia de maneira já é cíclica, né? Você tem que ter uma garantia forte ali por trás que te dá, não que eu vou executar, mas que te dá maior poder de negociação no eventual problema desse devedor, entendeu? Pô, eu tenho uma terra em garantia, eu não quero te executar, a gente, não é nosso papel aqui executar, vamos entrar numa solução aqui pacífica do ponto de vista de reperfilamento de dívida e tudo mais, para justamente ficar bom para todo mundo no final do dia. Sim, Então, da mesma forma ali que quando a gente investe em um fundo imobiliário, tem essa robustez, essa garantia do real do mercado imobiliário, no mercado de FIAGRO também a gente conta, né, com esse pacote de garantias. Sim. Quando a gente fala, né, você até deu o exemplo da terra ali no meio, né, entrando já nessa parte de originação e o acompanhamento dessas garantias. Como é que é feito isso? Assim, vocês sujam a bota ou de lá da telinha do Bloomberg mesmo dá para ver? Como é que é a originação e... Aqueles assim, Bloomberg o quê? Né? O agro não tá muito... Não, tô brincando, não, mas é importante isso, não tem jeito, acho que de você... A XP, né, com os nossos dois fundos, o XPCA e o XPAG, uma das nossas premissas é ter originações próprias. Não que a gente não vá olhar operações de mercado, que a gente fala trazidas por assessores da XP, principalmente, ou por outros bancos, outras instituições. A gente olha sim, mas a gente tem um foco muito grande de originação, porque a gente percebe que, primeiro, você está desde o início da negociação, ou seja, você originou, você está desde o dia zero ali, né, negociando e vendo todo o acompanhamento, tanto da estruturação da operação, como também do crédito. Né? Então você analisou bem friamente, você pegou todas as informações, você olha também quando você compra de mercado, né? Operações de mercado, mas eu acho que quando você está mais desde o dia zero ali, essa operação é mais bem construída e você tem mais propriedade para falar. Né? Então esse é um ponto que é importante da originação. Além disso, quando a gente faz originações próprias, a gente sabe que a gente consegue maximizar o spread pensando no retorno para o investidor. Spread a taxa. Por quê? Grosso modo aqui, vamos supor que eu tenho uma operação a CDI mais 4, mas eu sei que quem está trazendo para mim está mordendo ali, claro, está fazendo o serviço dele, Sim. 2% de FII, 1,5% de FII. Então, se eu consigo originar e chegar direto nesse cliente final, eu consigo talvez ao invés do 4, um 4,5, um 4,60, enfim, um exemplo aqui fictício, tá? Que possibilita, de novo, eu maximizar o spread para o investidor. Então a gente na XP, e essa é a minha função aqui, principal, é trazer toda essa experiência minha de 15 anos de mercado de agronegócio, eu tenho um banco de dados ali gigantesco e passo todos os dias, literalmente, pelo menos 1 ou 2 horas ligando. Ó, aqui é o Gustavo, lembra de mim, estava assim no mercado, tudo mais, estava no Rabobank, estava no Itaú, posso me apresentar? E aí tem tanta função de eu me apresentar, mostrar que a XP Asset aqui tem esses fundos que possibilitam fazer operações de crédito diretamente e também eu tenho que também fazer muito beabá do que é o FIAGRO. Porque ainda o eventual devedor fala, mas o que é o FIAGRO? Me explica. Entendeu? Então você tem que fazer esse. E aí, não tem jeito, cara. É o tete a tete. Então quando você fala sujar a bota, até a pandemia trouxe essa possibilidade de vídeo, mas eu digo que o agro, cara, você tem que estar lá, né, no dia a dia, conversando. E aí, igual eu comentei já fora aqui com você, cara, eu passei 2 semanas no Mato Grosso, né? Sim. Tô com uma agenda na Bahia, você vai para Goiás, porque o agronegócio não acontece no eixo na do Faria São Lima, Paulo, não acontece. né? Você tem escritório, sim, ali, de empresas importantes e tudo mais, mas você tem que estar no campo, você tem que visitar. E eu até brinquei que eu fui para o Mato Grosso e recentemente acabou o vazio sanitário, né? 15 de setembro acabou o vazio, eles já podiam plantar e choveu. Eu falei, tô trazendo sorte, né? Mas aí, de novo, você tá lá, você já vê a chuva acontecendo, você tá vendo já que a janela eventualmente de produção, de plantio, tá na janela ideal. Você tá conversando, eu brinco que você tem que ser meio fofoqueiro, você tem que conversar com ele, você tem que conversar com o vizinho, conversar com o fornecedor, com a revenda ou a cooperativa que vai vender produtos, insumos para ele. Então, todo esse arcabouço de originação você vai montando. E aí é ver oportunidade em tudo, entendeu? Então, todas as conversas, eu falo, pessoal, agora, né, no nosso time ali na XP Asset, você vai no supermercado, você vai comprar uma fruta, olha com outros olhos, olha quem que é o fornecedor dessa fruta, quem que é o fornecedor dessa carne, enfim, desse produto, porque pode ser que tenha aí um possível prospect pra gente, entendeu? Então, é ser um pouco mais crítico, né? E a gente gosta de dar um exemplo que a nossa advogada recentemente trouxe uma operação pra gente, entendeu? Então, no final do dia, acaba que todo mundo tenta, né, fazer um pouco do papel, mas é muito disso, né? Você tá
resumindo aqui a questão da originação, muito no dia a dia, acompanhando. Eu tive com uma indústria, ele compra milho, farelo de um produtor, milho, soja de um produtor, me leva lá. Fomos lá. Aí ele já me levou, você vai fazendo essa conexão, entendeu? Na mesma viagem, e já aproveita para fazer outros contatos, entendeu? Eu brinco que você tem que ter do plano A ao H, porque eventualmente um cara que você está aqui, vou fazer a operação com ele, dá algum problema na diligência e tudo mais, então você tem que ter vários pontos aqui de originação para conseguir boas originações, né? No final do dia, você não quer que você tenha problema de crédito, então boas originações, é importante mencionar isso, para que você consiga alocar o portfólio da melhor maneira possível. Quando a gente falou lá no começo desse espaço, né, de oportunidade, ele não vem até você, né? Você tem que correr atrás ali eventualmente, né? Não vem, Eric, só deixa eu fazer um parênteses até para não prolongar muito aqui, não vem porque o agro virou a vedete do mercado, né? Então lá atrás, se a gente voltar muitos anos atrás, quem que financiava o agro? Cooperativas e grandes bancos públicos, né? E aí, no movimento ali, talvez, dos bancos, né, dos grandes bancos, alguns bancos específicos, até como esse que eu trabalhei, o Rabobank, percebendo que o agro é a locomotiva do Brasil, falou, deixa eu focar no agro, né? Aí os bancões já vieram, já foi uma segunda onda, né? E aí o mercado de capitais começou, né? Até 2016, o mercado de capitais no agro era praticamente inexistente. Aí começou a crescer ali a partir de 2016, mas ainda assim era CRAS com grandes corporações, grandes frigoríficos, grandes usinas. Aí agora com os FIAGROS você começa a atender, você consegue chegar nessas grandes corporações como talvez uma válvula adicional ali, um player adicional, mas você foca já também no nível de produtores e empresas um pouco menores. Eu não estou falando de empresas pequenas, tá? É importante comentar isso. A gente chega a produtores hoje que facilmente uma empresa familiar tem patrimônio acima de bilhões, né? Só com valorização da terra, que faturam 300, 400, 500, 800 milhões. Então, na hora que a gente fala que a gente não vai focar nas grandes, vai focar um pouco nas menores, você tem a possibilidade de uma arbitragem de taxa um pouco melhor do que talvez aquela grande corporação vai pagar, porque você tem todo acesso. Já tem acesso, né? Tudo mais. Exato. Mas você está falando de um produtor ou de uma indústria grande ainda, entendeu? Muitas vezes com valor de patrimônio maior que o valor de mercado de muitas indústrias, empresas não do agro que estão na B3, até na bolsa. Listadas. Ali, listadas, né? E como é que está a estrutura de governança desses produtores? Porque a gente sabe que muita coisa ainda é feita na pessoa física, né? Qual que é o desafio ali de vocês de olhar para essa parte de governança? Isso é um ponto fundamental. Então, assim, quando a gente vai fazer essa originação ou comprar um papel, ele tem que ter um mínimo de governança ali para eu ter confiabilidade nos números que ele está trazendo para mim. Né? E aí a gente montou, o André Mazetti, que é o gestor do fundo, ele montou uma equipe legal aqui, multidisciplinar, vou falar assim, que tem tanto pessoas com experiência em renda fixa, que fica ali olhando movimentos de CDI, de IPCA, e até um ponto que eu acho que a gente vai abordar, você está mais concentrado no CDI, você está concentrado mais em IPCA, que é o pessoal que fica ali mais na retaguarda, eventualmente até negociando papéis no mercado secundário, que talvez a gente pode comentar um pouco à frente também, que é um dos diferenciais da XP, dos nossos fundos, mas também tem o time de campo. Eu vim do Rabobank, temos pessoas que vieram do Itaú BBA, que tem esse background de análise de produtor, que é talvez aqui onde que talvez tem um pouco menos de governança a grosso modo. Então, teve esse movimento, igual eu comentei, essa segunda onda aí dos bancos, grandes bancos virem para o agro, já trouxe uma exigência um pouco maior para os produtores e empresas. Eu quero te dar o crédito, eu quero te financiar, um prazo legal, uma taxa interessante, mas você tem que me trazer os números. E aí eles perceberam que até tão importante quanto ter uma saca mais de produtividade, um custo menor no campo, dentro da porteira, é importante ele também ter um financeiro, até um CFO, que traduza as informações dele para o mercado financeiro, no caso a gente, e que traga essa confiabilidade, porque tão importante quanto ele ter essa saca a mais, ele ter acesso a uma linha que talvez vai ser um pouco mais barata, ou não necessariamente mais barata, mas que vai casar com o ciclo de investimento dele, que faça sentido. Porque se você não tiver confiança naquele número, cara, você não vai dar dinheiro no final do dia. Entendeu? Então isso é importante comentar. Então esse movimento de governança, de gestão no campo, é um movimento que já acontece já há alguns anos, ele é contínuo. Tá? Então, aquele produtor, primeiro, ele continua na pessoa física? Continua, porque ele tem benefícios fiscais de fazer a operação na pessoa física. Exato. Então, isso é um ponto importante. Não é porque, é claro, ele tem as vantagens ali, e ele fez isso por 30, 40, 50 anos, ele não vai mudar agora.
entendeu? Então ele continua a operação da pessoa física, mas ele já traz uma robustez nas informações de um termo financeiro, em alguns casos balanços auditados, em alguns outros casos balanços auditados por Big Four, né, pelas 4 principais lá, né, Sim. as mais conhecidas, e toda a diligência que a gente precisa. Precisa de uma certidão? Prontamente, entendeu? Precisa de uma informação de safra? A gente tem nossos BIs aqui, né? Então a gente falou hoje com o produtor, o cara tem uma tela lá com todas as informações dele, nível operacional, real time. É Sim. isso. Isso é muito legal. E isso é uma conquista que é constante, é uma evolução que é constante, entendeu? E lá na XP, então até entrando nessa parte de produto, né, você toca dois produtos ali, dois Fiagros, né? Qual que é a principal diferença entre os dois? Quais são eles? Sim. Até você comentou esse diferencial do mercado secundário, onde que isso entra ali? Legal. A gente tem 2 fundos dedicados ao agronegócio, né? Então aqui é até importante fazer um parênteses, porque a XP Asset é a maior gestora independente, tem até um dado recente, 150 bilhões de ativos sob gestão, né? E eu vou fazer um parênteses daqui a pouco, onde que isso auxilia a gente. Nos fundos Fiagros, a gente tem 2 fundos, que é o XP CA11, foi lançado em novembro de 2021, né? Ele tem aproximadamente 170, base agosto, né? 170 milhões de ativos sob gestão de portfólio, né? E agora em junho a gente lançou o XP AG, certo, que é um fundo base CETIP, né? A diferença básica entre os dois é que o XPCA ele é listado na Bolsa de Valores, então você tem lá no home broker de XPCA 11, digita XPCA, você vai ver as cotações dele oscilando dia a dia e tudo mais. Só que a XP, né, o produto cetipado, a XP percebeu que existia um mercado muito forte, com um pouco mais de característica de renda fixa, vamos falar assim, e criou esse XP, os produtos cetipados. E a gente é um deles. Aí no XPAG a gente tem um patrimônio na primeira emissão de 240 milhões, né? 232 milhões especificamente, já descontados os custos e tudo mais. E aí esse é um produto cetipado. Ele não vai ter as oscilações diárias de cota. Basicamente a diferença deles é isso. Em termos de liquidez, ou ainda o produto da Bolsa é um produto que tem muita liquidez, né? Os últimos movimentos agora a gente viu liquidez constantes acima de 1 milhão, mas o produto cetipado ele vem ganhando tração com essa liquidez. Então, lá em maio, junho, quando foram lançados os primeiros produtos cetipados, até um pouco antes, a liquidez era menor e vem crescendo nem aos poucos, a volumes interessantes que permitem, numa eventual venda, você ter sempre um comprador ali e tudo mais para, né, precisa de fazer um exercício de liquidez aqui, você vai ter esse acesso. Então a diferença básica entre eles é essa. Do ponto de vista de estratégia, eles se assemelham, né, os 2 fundos nossos se assemelham, porque a gente busca diversificação. Então os nossos fundos são um dos fundos, se não o fundo mais diversificado em ativos, que esse a gente considera uma gestão de risco muito importante, entendeu? Então, ter a diversificação, tanto do ponto de vista de culturas, eu ter soja, eu ter milho, ter algodão, ter café, ter cana, tudo mais, mas assim como geográfico, né? Isso é importante, então isso é importante. Eu tenho operações no Sul, eu tenho operações no Mato Grosso, eu tenho operações no Maranhão, no Piauí, no Tocantins e tudo mais, né? Eu acho que um evento recente que teve do Laninha, que impactou muito a região Sul, mostra como é importante ter essa diversificação, né? Claro, esse ano foi no Laninha, tivemos problemas em regiões pontuais do Mato Grosso com a colheita da safra de inverno, do algodão. Então, onde que eu quero chegar? É que você ter essa diversificação, você mitiga, você não evita, mas você mitiga problemas de crédito que possam impactar o rendimento do fundo. Então, a diversificação vamos falar assim, é um mantra nosso, né? A gestão no secundário que a gente comentou, né, é um ponto importante também. Então, assim, papéis que a gente compra de mercado, a gente vê oportunidades ali de ganho no secundário, a gente faz essa compressão de, eu comprei um papel CD mais 4, eu estou vendo que o mercado hoje está pagando CD mais 3. A gente negocia um pedaço desse papel para gerar ganhos adicionais, entendeu? Para o investidor. Então, esse é um ponto importante. E quem está muito à frente disso são sócios da XP, o Evandro e o André, que é o gestor, que eles, é o que eu falei para você, é o pessoal de retaguarda aqui que acompanha o mercado, né? A gente brinca com o Evandro lá, que é um dos nossos colegas lá, ele acorda já pensando, vamos ver. E aí é muito importante ter a conexão comigo,
Porque fala, Gustavo, você teve nessa empresa recentemente, né? Ela tá boa, tá? Falei, cara, melhorou assim, assado. Esse papel que a gente comprou há tanto, talvez não é mais a realidade, né? E aqui é só um parênteses importante comentar que nas nossas originações próprias, a gente pode eventualmente negociar alguma coisa no secundário, mas via de regra, a gente tende a manter esses papéis até o vencimento, entendeu? Legal. Então a gente aproveita para vender aqueles papéis que a gente compra no mercado, faz um ganho no secundário e aquelas originações a gente tende a manter nos nossos portfólios, entendeu? Nos nossos fundos. Então não seria só o ganho que o cotista ele tem, não é só aquela taxa ali que ele ganha. Eventualmente vocês fazem essa negociação ativa, né? Sim, vamos sim. dizer assim, de... Ela está mais presente no XPCA, que é um fundo mais antigo, né? Sim. O XPAG, que foi lançado no final de junho, então vamos considerar praticamente julho, ele ainda, nesse momento, né, até os últimos relatórios de agosto, ele ainda está ganhando musculatura, a gente está alocando as operações dentro dele, e aí, a partir do momento que a gente começar a ver ali, sim, vai ser feito operações de mercado secundário que possibilite esses ganhos adicionais, entendeu? E são ganhos robustos, né? Então, no XPCA, que é o fundo mais antigo nosso, até julho, agosto ali, ele teve mais de um mês de rendimento dele, foi no acumulado, foi via ganho de capital. Legal. Então isso é importante comentar. É relevante também. É relevante. Entendeu? Então, essa questão da estratégia de diversificação, ganho de capital e originação própria que eu comentei, eles estão presentes nos dois fundos que a gente tem hoje exclusivos da XP. E aí, só para terminar essa questão da originação, lembra que eu comentei da questão da XP, ter 150 bilhões de ativos? Sim. Tem outras teses ali na XP, fundos de renda fixa, fundos de crédito e tudo mais, fundos high grade, high yield, que possibilitam a gente alocar operações que a gente origina. Onde que eu quero chegar? Se chegar para um produtor, para uma indústria e falar, olha, eu quero fazer um CRA de 20 milhões com você, eventualmente pode fazer sentido. Mas se é uma empresa grande, que é onde a gente vem focando, faz mais sentido talvez, e você consegue até maximizar spread, se você vai falar, cara, desculpa, produtor ou indústria, eu tenho aqui uma operação de 100 milhões, 120 milhões, 150. Só que se eu pego esse 150, eventualmente, e aloco nos nossos fundos de FIAGRO, acaba tendo uma concentração. Praticamente o tamanho do fundo, né? Então vai contra a questão de diversificação que eu falei. Sim. Só que aí eu chego e falo, XP, algum dos fundos aí que a gente tem, eu tenho uma operação aqui, originação, taxa boa, crédito bom. Interessa comprar? Interessa. Então a gente consegue chegar com uma presença maior, uma operação maior, e falar, olha, eu aloco num dos nossos fundos aqui, no final do dia o devedor está falando só com uma estrutura, no final do dia é tudo XP ali, mas a gente consegue possibilita operações mais volumosas. E aí, você vai discutir, ao invés de uma operação de 20, 30, não que a gente deixe de fazer, isso é importante, a gente foca também nas operações, mas você foca numa operação de 100, diversifica nos fundos, e você consegue maximizar, consegue acessar uma base de clientes maior, entendeu? Então, esse é um ponto importante que vale ressaltar. Legal. Então, no final do dia, a gente tem tanto a Faria Lima ali, o cara na telinha do Bloomberg, quanto a bota suja ali. Isso essa foi o mix que o André Mazzetti fez, que eu achei muito interessante, que é um diferencial nosso ali, entendeu? Pessoas que estão a campo e pessoas que estão ali na Faria Lima, justamente acompanhando. Então, só um outro comentário aqui. A gente começou o ano no XPCA, que é o fundo antigo nosso, com uma presença em IPCA. Né? E aí o pessoal começou a falar, olha, a gente tinha isso está no público dos nossos relatórios, né? A gente tinha uma presença ali talvez de 80 CDI, o mercado agro ele é mais CDI, né? De maneira geral, ele é mais acostumado com o CDI. Mas você tinha ali 20 e poucos % em IPCA. E aí começou a acompanhar, a taxa de Selic está subindo, vai ter um movimento. A gente não imaginava que chegasse a deflação, né? Sim. Mas acabou sendo uma estratégia assertiva, que ali em maio, junho, a gente zerou a posição em IPCA, e estamos 100% carregados hoje em CDI nos nossos fundos. Daqui 3, 4, 6 meses você vai ficar 100% CDI? Não necessariamente. Se a gente começar a acompanhar um movimento e boas operações que sejam IPCA, a gente vai trazer para o fundo também. Mas o que eu quero comentar é que ter essa pessoa que fica acompanhando o movimento de curva, de mercado, de maneira geral, auxilia muita gente. Né? E fez com que a gente pudesse surfar esse momento aí de onde teve uma deflação, que acabou impactando fundos que tem uma presença mais forte em IPCA, a gente acabou passando ileso por conta disso, além de ter feito ganhos no mercado secundário com essa venda desses papéis. Vender esses papéis antes. Isso é bem importante falar, porque a gente realmente vê os fiagros, né, a maior parte deles, todos em CDI. Então já está explicado ali que o mundo agro ele é mais em função do CDI. É importante também, então, que quando a gente vê os juros, né, a Selic no patamar que a gente está hoje, acaba sendo então um produto importante para o investidor ter na carteira, né, por estar ganhando mais ali, né, nesse CDI. Eric, esse é um ponto importante, que o mercado agro está acostumado com o CDI e com o dólar.
né? Ah, sim. Muitos dos produtores, ele é produtor de soja, ele só negocia operações de crédito em dólar. Aí você fala, Gustavo, pô, você não vai focar nesse produtor? Não, a gente consegue. E aí talvez é legal trazer o arcabouço XP, o grupo XP, de um contexto geral. O meu fundo é só operações em reais. Ah, sim. É só reais, Em né? reais, né? Eu não vou ficar correndo volatilidade de dólar, né? Não é nossa função ali. Mas até assim como foi feito já, a gente traz operações em reais e eu apresento o Banco XP ou alguma estrutura, falo, olha, produtor, eu estou te dando operação em reais, você pode swapar essa operação para dólar. Travar ali para não Travar. ficar nessa... De novo, o risco do fundo está em reais ali, a operação do fundo está em reais. E eu também não obrigo ele, longe de mim, querer obrigar ele a fazer XP. Eu trago ele como uma oportunidade do Banco XP ou do mesmo dos escritórios de agregar um serviço, né, do ponto de vista que, pô, Gustavo, o meu demanda é dólar. E aí a gente apresenta para as estruturas da XP, não dentro do fundo, olha, estamos aqui, o pessoal quer fazer contato, Banco, aí deixa o pessoal tocar lá um relacionamento comercial à parte, mas isso já foi feito, entendeu? Então a gente operacionalizou, fez uma operação em reais, ele tinha demanda em dólar, ele foi lá e swapou a operação para dólar com o banco XP, entendeu? Então acabou que foi um ganha-ganha, todo mundo ganhou, né? Eu ganhei, o banco XP ganhou e o produtor ganhou que foi também. atendido. Entendeu? Sim, então isso é importante comentar. Legal. Só para até explicar assim, esse swap, né, quando a gente fala, é uma espécie de trava para ele não troca de indexadores. Troca né? de indexador, isso, para não ficar no risco ali. Se eu dou papel em reais, ele toma dívida em reais, ele casa um ativo, vamos falar assim, em reais, mata e fica passivo em dólar. Né? Então, você pode travar para dólar, para euro, você pode travar inclusive de IPCA. Você pode swapar CDI para IPCA, então dá para fazer. De novo, não é papel do fundo, tá? É papel dos nossos parceiros ali, do grupo XP, do banco XP, dos assessores, fazer isso. Legal, tá mas é bem interessante, né, para a gente ver o quanto que realmente o mercado de capitais está entrando ali no dia a dia do produtor. Quando a gente, já está partindo assim, um pouco mais de Brasil, né, a gente viu recentemente esse boom, você até tinha comentado do crescimento, né, do agro no PIB. Até quando esse boom da commodities? E isso é importante para o produto, ou independente desse boom, vai ter demanda e vai continuar crescendo? Respondendo a sua última pergunta, vai ter demanda porque as pessoas não vão deixar de comer. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que é importante, aí de novo vem a questão da diversificação, você olhar porque vai ter movimentos cíclicos. Né? Então vai ter um movimento que a soja vai estar boa, vai ter um momento que o algodão vai estar melhor, enfim. E você vai casando. Né? Não vou falar que nem todos vão estar bem, nem todos vão estar ruins. Então, realmente foram anos muito fortes para o agronegócio. Os últimos 3, 4 anos foram muito fortes. Em termos de geração de margem, né, de margens operacionais, nunca vistas antes. E isso é legal. Trouxe muita robustez para grande parte dos nossos clientes, tomadores de crédito, mas tem um risco aí que eu gosto de comentar. Pode trazer uma euforia. E na euforia você pode ficar meio cego. Entendeu? Então, é legal, foram anos bons, mas essa geração adicional de caixa que ele fez, o que ele fez? Ele se endividou, comprou mais terra? Ou não, ele levou para o negócio dele e amortizou? Não estou falando que tem certo ou errado aqui, amortizou dívida. Cada um tem que fazer, e aí você enxerga aquilo. Mas onde que eu quero falar da euforia? É você não considerar os resultados dos últimos anos, porque quando a gente faz a análise dos nossos clientes, para quem a gente vai emprestar, a gente projeta isso para 5 anos e faz diversos testes. Se a soja cair 10%, se ele, ao invés de colher 60 sacas, colher 50, então a gente vai fazendo testes. Então, o que é importante comentar é que essa euforia, você não pode ficar cego para as projeções. Então, não é porque ele teve margens fictícias aqui, se ele tinha uma média de 30%, 35% de margem e teve 50%, que você vai projetar 50% e 45% para os próximos anos. Sim. Entendeu? Não é, isso, você não pode fazer isso. Isso acaba podendo ser um tiro no pé. Entendeu? Então, assim, existiu essa euforia. De maneira geral, alguns setores menos, outros mais, tiveram muitos números bons nos últimos anos, mas a gente está indo para um momento, em geral, de novo aqui, para uma safra que está se iniciando agora, 22, 23, e aí quando a gente fala 22, 23, dos carros-chefe, né? Soja, milho, algodão, que não é só onde a gente foca, mas são as principais commodities do Brasil, que já tem uma pressão de custo, né? Por conta daquilo que eu comentei da guerra, né? Os preços dos insumos, potássio, nitrogênio, fosfato, tudo mais aumentou, né? Então ele acabou pressionando um pouco o custo, né? Então aquela média de custo por tonelada, de tonelada por hectare, tudo mais aumentou, né? E os preços estão ainda bons, mas já vê um achatamento de margem, né? Sim. Então isso é importante comentar. Então a gente vai para uma safra 22, 23 de maneira geral, de margens menores, né?
Em termos de produção, a gente está vendo que é muito cedo ainda para comentar, né? Hoje a gente está no começo de outubro, é muito cedo ainda para comentar que se vai ser uma safra boa ou não, mas os primeiros desenhos dão para que seja uma safra na soja boa. As perspectivas da Conab é de safra recorde de 150 milhões de toneladas para soja e tudo mais. Legal. Mas ainda é muito cedo, tá? Então, nesse ponto que você comentou, existiu, sim, uns anos muito bons. Não dá para cravar até onde vão esse nível de preço. A priori, os estoques mundiais estão em níveis não folgados, então das principais commodities você não vê uma perspectiva de queda brusca nos preços das commodities, entendeu? Legal, não tem uma sobre-oferta. Não tem uma sobre-oferta. O ponto agora que a gente discute com as nossas consultorias e tudo mais é a questão talvez de uma recessão, de uma diminuição, de uma desaceleração da economia, né? Que aí vai impactar, de novo, as pessoas não vão deixar de comer, mas pode impactar o consumo, o lockdown na China pode impactar o consumo de algodão, entendeu? Talvez uma perspectiva de aumento de consumo de café pode ser revista. Então é muito mais essa questão da desaceleração da economia global, né? Com esse nível de taxa de inflação muito alta, todo mundo subindo as taxas de juros e tudo mais. Enfim, eu não sou economista aqui para entrar no detalhe disso, mas é o que a gente percebe. Então, isso pode trazer uma eventual desaceleração. Então, esse é o ponto, talvez, aqui que a gente vem mais acompanhando para... vai diminuir o consumo? A grosso modo, os principais commodities, não, porque as pessoas têm que ficar comendo ainda e tudo mais. Pode ter algum ajuste ali marginal, entendeu? Então, é um pouco mais disso que a gente vem percebendo. E até, assim, entrando nessa parte... queria entender assim, qual que é o risco ali no produtor, né? Que a gente, fazendo de novo o bom e velho contraponto, né? O mercado imobiliário, a gente vai aqui em São Paulo, aqui, né, nas cidades, e consegue ver dados de venda, consegue ver isso. Nos produtores, o que vocês olham nesse lado de risco, né? Você já mencionou alguns, né? O balanço, a margem, o clima ali também. O que vocês olham ali no papel nesse lado do risco? Assim, tanto o produtor como a indústria, a gente vê principalmente o que ele fez com esse ganho de caixa, de resultados bons que ele teve no último ano, entendeu? Então ele se endividou, ele adquiriu muita terra, essa aquisição foi talvez muito grande, foi demasiada, não sei. Então a gente olha isso. Então, o primeiro ponto aqui nesse momento atual, ver como é que está a relação de troca. O que ele vai produzir. Ele já está travando os preços futuros dessas commodities que ele vai produzir e já travou o custo? Qual que foi a relação aqui? Entendeu? Teve achatamento de margem? Teve, mas ainda são margens superavitárias, de maneira geral. Então, nesse momento, a gente acompanha muito isso, saber se ele já fez todo o custeio dele, né? Porque até um tempo atrás já tinha uma preocupação se ia ter fertilizante ou não, por conta da guerra. Sim. Isso foi... Já passou. Passou, até os preços reduziram. Não que os produtores vão surfar essa queda do preço, porque ele já teve que fazer o custeio dele, mas alguma coisa ou outra assim ele acaba aproveitando, de maneira geral. Então, nesse momento, a gente acompanha. Qual que é a perspectiva de geração de caixa dele? A gente vê, fecha a última safra. O que você fez com esse dinheiro? Você investiu? Você pagou conta? Você contratou dívida? Você alongou seu perfil de dívida ou não? O Fiagro está aqui, você toma uma dívida talvez um pouco mais alongada, ou com o Fiagro, ou com uma instituição financeira bilateral que possibilitou você diluir ou melhorar a sua liquidez. É análise de crédito, no final do dia, entendeu? Pura e simples, fundamentalista, e ver muito mais essa questão de acompanhamento. De novo, a gente ainda está muito cedo do ponto de vista de saber o que vai acontecer com a safra, principalmente da soja, que é o nosso carro-chefe, mas você já começa a ver, está plantando na janela correta, entendeu? Esse vai fazer esse plantio da soja, você vai plantar quanto de safrinha? Né? Você vai plantar quanto de algodão? Você vai diversificar? Você vai entrar num milho pipoca, numa semente? Enfim, aí você vai conversando caso a caso. E aí também é importante comentar que a gente, apesar de a gente ser um dos fundos mais diversificados, também você não vai ter 100 clientes, 200 clientes hoje aqui. Muito, né? Você não vai pulverizar muito, porque você também tem que ter a lupa ali e acompanhar. Né? E aí tá tanto na minha gestão aqui também, e presencialmente, já emprestei o dinheiro. O dinheiro já tá lá com ele. Passa 3, 4 meses, deixa eu ir lá ver como é que tá o acompanhamento da safra dele. Se ele não pegou esse dinheiro e comprou uma caminhonete... trocou a caminhonete. Eventualmente até pode trocar, né? Porque não tem problema, mas não precisa só trocar a caminhonete, né? Sim, mas é importante você estar ali do lado para acompanhar o desenvolvimento ali, para ver como é que ele está fazendo com isso. Então, parte da nossa política está pelo menos 2 vezes ao ano, presencialmente, fora além de calls, contatos periódicos, né? Você está ali acompanhando. Então eu fiquei sabendo que tem um problema no algodão, numa região específica do Mato Grosso, no milho. Eu tenho um produtor que planta, talvez não é o carro-chefe dele, mas como é que foi? Qual foi o impacto? Entendeu? Teve problema? Teve.
Porque não dá, também não é um universo perfeito aqui que você vai ter só ganhos eternamente. Ah, Gustavo, tudo bem, eu tive um problema no algodão do milho, mas minha sorte foi muito boa, então compensou um pouco. É importante talvez você ver a diversificação do produtor ou da agroindústria para saber se ele está fazendo, né, o dever de casa ali. Ah, pô, Gustavo, eu também tive um problema no Sapezal ou numa região específica do Mato Grosso, mas lembra que eu tenho terra no Maranhão, tenho terra na Bahia, enfim, caso a caso aqui, mas a gente já consegue estar ali acompanhando ele. Pelo que eu percebi, então, acho que a parte, talvez, entre aspas, fácil é a originação e prestar. Tem todo esse acompanhamento também que é... Não acaba quando você... Cara, você fechou a operação, ali venda. Começa, né? Beleza, mas eu até em outros podcasts e tudo mais, eu tive a oportunidade de falar que é um lema que eu tenho comigo que uma vez eu ouvi de um cliente, que não há juros que pague o principal. Ah, legal. Então não adianta você dar o dinheiro, cara, e não ficar acompanhando ali, entendeu? Você tem que estar com a lupa, né? Melhor do que você emprestar um dinheiro com uma taxa absurda que vai remunerar, é você saber que ele vai repagar aquilo ali na frente. Exato. Entendeu? Nada adianta você ter uma operação estratosférica aqui em termos de taxa de juros se você não tem confiança. E aí isso é importante também comentar nos nossos fundos. Então, ele fala, você se intitula como high grade ou high yield? Não, eu falei, eu sou um fundo diversificado. Eu tenho tanto operações com clientes AAA, mas também tenho clientes que eu vou falar assim, que tem um perfil de risco um pouco pior, mas que me possibilitam um ganho adicional. Também se eu fizer operações só com clientes AAA aqui, eu não vou remunerar o investidor no final do dia. Né? Então, você vai mixando isso à medida que você tem uma relação, a famosa relação risco-retorno satisfatória, entendeu? Então, esse é um ponto importante para a gente bate. Isso é uma beleza, assim, também do produto no final do dia, né? Porque, assim como também no mercado imobiliário, acho que se a gente quisesse ficar também só no high grade ali... É muito fácil, né? Tem boas operações ali que saem. Agora, acho que no final a gente, e eu particularmente sou fã da área, né? Estava até conversando mais cedo aqui sobre isso e cotista também de Fiagro, o que eu quero é justamente pagar uma estrutura dessa para olhar o crédito que eu não vou conseguir olhar ou tomar ali numa prateleira. Você não vai conseguir nem ir, eventualmente, né? Pela sua função, você, vou ter que ir lá para o Maranhão, vou ter que ir para o Eu vou, pode deixar que eu vou. Então, acho que no final a graça, né, até essa, assim, de ir atrás dessas operações que a gente não consegue nem mensurar o risco-retorno, né, nem originar. E acho que assim, eu vou botar uma pergunta mais capciosa aqui para ti, né? Mas a gente está nesse famoso ano eleitoral que tem de 4 em 4 anos, mas parece que toda vez assusta. Estamos bem no olho do furacão agora, né? E agora está gravando aqui bem no meio do primeiro ou segundo turno. Mas isso, assim, qual que é o impacto que você enxerga dessa parte mais política ali para o Fiagro, né? Resumindo, investidor de casa que está também vendo esse olho do furacão ali, ele deve ficar mais ou menos preocupado, ou até agora a gente já sabe que o Congresso que está eleito ali está um pouco mais centro-direita. Sim. Qual que é o impacto disso ou não tem nenhum impacto? Não, sem fazer juízo de valor de qualquer um dos lados aqui, claro. não é minha função, mas assim, eu acho que uma história recente que a gente viu de intervenção governamental que prejudicou muito foi o setor sucrocoleiro, né? Quando você teve aquela pressão que era uma pressão inflacionária e tudo mais, aí travaram os preços da gasolina e isso acabou impactando muito o mercado, porque o etanol ali não conseguia movimentar, né? Então, respondendo a sua pergunta, se tem impactos políticos, eu acho que tem muito quando tem intervenção governamental, né? Mas de outro lado, também você tem, por exemplo, movimentos de Auxílio Brasil, né, que aumenta um pouco o cheque, mesmo que seja momentaneamente, que possibilitam a pessoa, ao invés de comer uma proteína mais barata, ir para um frango, ou mesmo até comprar um bovino. Então a gente vai acompanhando isso para saber, essa política auxilia ou não. A grosso modo, o mercado ele se ajeita, né? Ele tem que se ajeitar. Então, mesmo no momento lá que teve essa questão da pressão de preços no sucrocoleiro e tudo mais, muitas usinas fizeram dever de casa. Talvez, de novo, não com as margens históricas, mas tinham uma saúde financeira interessante. Né? E aí que eu acho que é muito importante ter a questão, que é uma das nossas estratégias, da diversificação. Porque você pode ter um momento que uma política prejudique um setor, né? Prejudique o sucrocoleiro, ou prejudique um produtor de café, por exemplo. Sim. Mas você tendo várias culturas e várias regiões aqui no seu portfólio, você consegue minimizar algum impacto do que talvez você está só concentrado em um setor, entendeu? Eu estou com 100% no sucrocoleiro ou no café, enfim, por exemplo. Isso acaba tendo políticas que possam impactar.
Mas eu acho que no contexto do agro, como a gente comentou mais cedo, que dessa questão da globalização, é muito mais um evento externo, um movimento talvez de uma desaceleração da economia, que a médio e longo prazo tendam a impactar o crédito, a qualidade do crédito de um produtor, de uma guerra, entendeu? Sim, sim. Ou mesmo de uma frustração de safra como teve do algodão nos Estados Unidos, ou uma seca na China. Então, a gente vê, claro, acompanha a questão da política nacional, não tem como dissociar, Exato. mas a gente tende a ver muito mais o contexto global de problemas ou vantagens numa alguma questão que está acontecendo. Teve um problema de produção de açúcar na Europa. São fatos que estão acontecendo e a gente tem que ficar acompanhando e trazer isso para os decisores da XP Asset, né, que são com quem a gente reúne semanalmente, para eles falarem, olha, para a gente comentar com ele, olha, esse impacto vai beneficiar aqui, tem um risco aqui, a gente está mensurando esse risco, entendeu? Então, de novo, a gente teve uma empresa recentemente que a gente teve uma oportunidade de fazer negócio, só que a gente falou, olha, é uma região que a gente já tem uma presença, se a gente aumentar a nossa presença, existe um risco adicional, vamos segurar? Não que a gente não vá fazer negócio com essa empresa, mas vamos segurar mais um pouco, mais um ciclo, entendeu? A gente bate ali na porta daqui uns dias e fala, ó, estamos mais confortáveis, então você vai, de novo, é lupa, cara, dia a dia acompanhando para saber isso. Então, a política, claro, impacta, mas a grosso modo eu acho que é muito mais o contexto global que vai falar mais do ponto de vista de movimentos de preço e de oferta e demanda, claro, que tende a impactar o crédito para quem a gente concede e tudo mais. Na ponta final. A ponta final. A gente já tem que caminhar pro encerramento, né? Senão igual eu falei, se deixar eu fico falando aqui. Se deixar, o bate-papo é bom, a gente leva a tarde, a manhã toda. Mas para finalizar, né, assim, você falou até muito em diversificação, acho que eu já até peguei esse mantra aqui, a gente vai usar bastante. Mas qual que é a consideração ali, né? Até porque o investidor que está assistindo a gente é um cara que está começando, muitas vezes, a olhar o Fiagro. Acho que todo mundo no Brasil gosta assim, do agro, é uma força. Tá no dia a dia, né? Tá no dia a dia. Tá no que você come, no que você veste, né? Então o agro tem essa questão também. Exato, Eu acho que até você comentou mais cedo, né? Sempre tem um parente ali que também está envolvido. Produtor aqui, ó, já foi, ou né? Então, exato. Um pouco disso. Qual que é a mensagem ali final que você passa para esse investidor, até assim, o cuidado, ele olhando o Fiagro, ele olhando o seu Fiagro também, claro, o fundo ali que você já... Eu acho que muito importante para o investidor é saber com quem ele está lidando, né? Igual você falou, olha, eu não vou conseguir para o Maranhão, eu não vou fazer a avaliação de crédito desse produtor, dessa agroindústria. Então, saber quem está por trás ali, da gestora, o time que tá, o nível de transparência desse time, entendeu? Pô, se aplicou meu dinheiro, porque eu brinco no final do dia, a gente é um mero prestador de serviço aqui, né? O Sim. dinheiro é do investidor. Então, ele confia em mim para eu emprestar, mas onde que ele está investindo? É investindo no A, no B, no C? Está diversificado? Não está? Se não está diversificado, por quais são os riscos que eu tenho aqui? Então, é muito no sentido da transparência. E aí, por conta disso, na XP a gente tem nossos relatórios mensais, né? A indústria, de maneira geral, vem se acostumando a trazer essa transparência, enfim, passo a passo, né? Mas na XP a gente tem nossos relatórios que a gente comenta questões macro, de como é que está a soja, como é que está o algodão, atualização de cultura e também dos nossos ativos. Hoje eu estou alocado X% nisso, né? Eu estou X% naquele outro ativo. Então a gente traz para trazer justamente a confiança, uma indústria muito nova, né? Então o investidor tem que estar confiante que quem está fazendo o trabalho ali está sendo transparente e está fazendo uma boa diligência. Entendeu? Certo. Então a gente sempre tende a ser o máximo transparente possível para trazer essa confiabilidade para o investidor. Então, considerações finais. Tenham toda a confiança, critiquem, pergunte. Eu acredito que na XP a gente tem nosso canal de RI, eu acredito que as outras casas também têm. Então, não tem alguma dúvida? Manda e-mail, a gente vai responder, tá? Tem acesso e estejam assim dispostos, animados a ler um pouquinho, a entender um pouco mais do mercado de agro de maneira geral, porque vocês lendo, entendendo um pouco mais, vocês vão ser mais críticos também em saber o que aquela gestora, aquela casa tem feito, né? Porque, enfim, eventualmente no papel pode ser lindo, mas, você está fazendo um trabalho, eu estou lendo aqui que o mercado assim está assim assado, e aí, como é que você está presente nisso? Então, eu acho que é importante isso. Então, eu acho que o lema aqui central seria, talvez, transparência da gestão, da gestora, para que vocês investidores se sintam mais confiantes em investir no Fiagro, que, querendo ou não, uma indústria nova, né? Exato, legal. E da mesma forma que a gente vê também no mercado imobiliário, o pessoal já
especialistas ali em localização, laje, saber um pé direito. A gente imagina que logo também vai ter essa galera, essa turma aí olhando. A gente tá criando um canal de comunicação com os assessores, porque no final do dia os assessores são o intermediário, a nossa ponta com o cliente final, né? E tentando trazer, tô no Mato Grosso, tô aqui, tô visitando, tô com a bota suja, né? Justamente para o pessoal ver, pô, o cara tá indo atrás, tem que não só originar, igual a gente comentou, mais do que originar, acompanhar o crédito. Então, é muito desse lado aí, justamente na transparência que a gente quer deixar todo mundo bem confortável. Show. Legal. Gustavo, eu queria muito agradecer ele por ter aceitado o convite, né? Estar aqui em Ribeirão Obrigado com a gente. Vocês. É sempre, né, foi um bate-papo bem legal pra gente, é sempre um prazer. Deve voltar, já faço convite ali para voltar mais vezes, né? E eu convido também o investidor que ainda não está inscrito no canal, não deixou, né, depois desse tempo todo, pô, tem que deixar a curtida aí no vídeo para a gente trazer mais, né, pessoas, mais gestores, a gente tentar aproximar, que é o nosso objetivo aqui, aproximar ali esses gestores, o pessoal que está no dia a dia aí com a bota suja, para trazer mais para os investidores aí de casa. Então não deixe de se inscrever, de ativar as notificações, e se gostou do vídeo, curta. Até tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários, que a gente olha muito, né? Muitas das perguntas que a gente fez aqui, a gente, né, vem trazendo dessas perguntas. Então faça esse convite também ao investidor. E a gente acaba por aqui. Um abraço.